No episódio anterior, descobrimos que nem todas as canetas emagrecedoras utilizam as mesmas ferramentas hormonais. Mas existe uma pergunta ainda mais intrigante. Por que duas pessoas usando exatamente a mesma medicação podem apresentar resultados tão diferentes? Uma pessoa pode perder muito peso e controlar melhor a glicose. Outra pode emagrecer pouco, sentir mais efeitos adversos ou precisar de ajustes frequentes. E isso não significa necessariamente que uma pessoa se esforçou e a outra não. Mas aí existe um grande segredo. A caneta pode até ser a mesma, mas cada organismo é diferente. Cada corpo possui uma combinação própria de genes, receptores hormonais, microbiota intestinal, hábitos, doenças associadas, qualidade do sono e ambiente emocional. Todos esses fatores podem modificar a maneira como o organismo responde ao tratamento. Por isso, a medicina moderna está deixando de perguntar apenas qual é a melhor caneta. Então, a pergunta não deve ser qual é a melhor caneta emagrecedora, mas sim qual é a melhor caneta emagrecedora para este ou para aquele paciente. É exatamente aqui que começa a medicina metabólica personalizada. A mesma ferramenta pode produzir resultados diferentes porque cada organismo é biologicamente singular. Cada pessoa nasce com uma combinação genética única. Esses genes ajudam a definir a velocidade do gasto energético, a tendência ao ganho de peso e até a quantidade e a sensibilidade dos receptores hormonais. Eles também podem influenciar a maneira como o cérebro reconhece a fome e a saciedade. Isso ajuda a explicar por que duas pessoas expostas ao mesmo tratamento podem responder de maneiras completamente diferentes. Uma pode apresentar grande redução do apetite, outra pode perceber uma mudança muito menor. Uma pode melhorar rapidamente o açúcar do sangue, outra pode precisar de mais tempo, ajuste de doses ou uma estratégia de medicação diferente. Dentro do nosso intestino vivem trilhões de micro-organismos. Esse conjunto de bactérias, fungos e outros micro-organismos recebe o nome de microbiota intestinal. Durante muito tempo, acreditávamos que essas bactérias participavam apenas da digestão. Hoje sabemos que elas também ajudam a produzir substâncias capazes de influenciar inflamação, glicose, saciedade e armazenamento de gordura. O intestino não é apenas um tubo digestivo, ele também participa da comunicação hormonal de todo o nosso organismo. Duas pessoas podem apresentar microbiotas completamente diferentes. Por isso mesmo, quando utilizam a mesma medicação, o ambiente intestinal onde o tratamento atua não é idêntico. Uma microbiota mais equilibrada pode estar associada a melhores respostas metabólicas. Já alterações importantes podem favorecer maior inflamação e menor eficiência no controle do peso e do açúcar no sangue. As novas terapias podem reduzir intensamente a fome, aumentar a saciedade e melhorar o controle da glicose. Mas nenhuma caneta substitui completamente uma alimentação adequada, a atividade física, um sono reparador e o acompanhamento profissional. Pense novamente na analogia das ferramentas. Mesmo a ferramenta mais moderna precisa trabalhar dentro de uma oficina muito bem organizada. Milhões de pessoas poderiam se beneficiar das terapias metabólicas. Entretanto, o principal obstáculo deixou de ser apenas científico. Ele também tornou-se econômico. O custo do tratamento pode variar conforme a medicação, a dose, a apresentação, a região e a farmácia. Em muitos casos, manter o tratamento durante um ano exige um investimento que ultrapassa a capacidade financeira de grande parte das famílias. A obesidade é uma doença crônica. Interromper o tratamento apenas porque o dinheiro acabou pode favorecer a recuperação do peso e piora a metabólica. Isso cria um grande paradoxo. As pessoas de maior risco, com obesidade grave, diabetes, doença cardiovascular ou possível indicação cirúrgica, frequentemente estão entre aquelas que enfrentam maiores dificuldades de acesso. Por isso, falar sobre canetas emagrecedoras
Sem falar sobre o preço, é contar apenas metade da história. Uma inovação só transforma a saúde pública quando consegue chegar a quem realmente precisa dela. Eficácia sem acesso não produz impacto populacional. A chegada de novas versões e de novos concorrentes pode aumentar a disputa de mercado e pressionar os preços para baixo. Ainda assim, essa redução não acontece de maneira automática nem imediata. Produção nacional, compras públicas em grande escala e negociação de preços podem acelerar o acesso. O futuro provavelmente terá mais opções e preços mais competitivos, mas será necessária uma política ativa para que essa redução chegue ao consumidor e a todo o sistema público. Incorporar uma medicação ao SUS é muito mais complexo do que simplesmente demonstrar que ela funciona. É necessário também definir quais pessoas apresentam maior risco e quem deveria ser priorizado. Um medicamento pode ser eficaz nos estudos e ainda assim precisar ser avaliado dentro da realidade do Sistema Único de Saúde. Durante décadas, a cirurgia bariátrica foi a intervenção mais eficaz disponível para o tratamento da obesidade grave. Ela continua sendo uma terapia extremamente importante para pacientes cuidadosamente selecionados. Ao mesmo tempo, as novas terapias hormonais estão modificando esse cenário. Algumas pessoas conseguem perdas expressivas de peso e melhora metabólica sem cirurgia, mas isso não significa que uma estratégia precise eliminar a outra. Alguns pacientes podem até utilizar medicamentos antes da cirurgia, ajudando a reduzir riscos do procedimento. Outros podem utilizar essas terapias depois da operação, por exemplo, diante de um reganho de peso ou resposta insuficiente. Isso não significa que as canetas substituirão completamente a cirurgia. O futuro será de decisão compartilhada. Para alguns pacientes, a melhor estratégia será medicamentosa. Para outros, cirúrgica. E em muitos casos, as duas poderão trabalhar juntas. O centro da escolha não deve ser a caneta nem o bisturi, mas sim, sempre, o paciente. O futuro da medicina metabólica deverá reunir várias opções. Não haverá uma única solução para todas as pessoas. A pergunta mais importante não será qual tratamento é mais moderno ou mais poderoso. Será qual estratégia oferece o melhor equilíbrio entre benefício, segurança, tolerabilidade e acesso para aquela pessoa. Chegamos ao final do terceiro episódio de nossa série sobre as canetas emagrecedoras. Entendemos que existem ferramentas diferentes, organismos diferentes e estratégias diferentes. Mas, acima de tudo, aprendemos uma mensagem fundamental. A caneta não é o centro da história. O paciente, sim, é o centro de tudo. No episódio 4, vamos responder algumas perguntas essenciais. O que acontece quando o tratamento começa? Por que algumas pessoas respondem tão rapidamente? E por que outras enfrentam efeitos adversos e até recuperação de peso? A escolha da ferramenta é apenas o começo do tratamento. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe com quem você ama e, principalmente, não perca o foco e cuide muito bem da sua saúde.